Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu quero apresentar um pouco para vocês, trazer em linhas rápidas, quem é a anfitriã dessa casa que é a Manacá Educação. Bem, quando a gente abre a nossa casa, é importante que a gente apresente, assim como eu procurei fazer no primeiro vídeo que eu trouxe para vocês, contando um pouco qual é o propósito, né, rapidamente, desse canal da Manacá Educação aqui no YouTube. Mas agora é fundamental também que vocês conheçam um pouco sobre quem é essa anfitriã. Quem é a Edna Borges, mineira, que vocês já sabem, né? E qual é a relação dela com a educação. Então, como é que a Edna, por que a Edna se propõe a trabalhar, a falar sobre educação? Como é que ela chega na educação? E por isso eu queria apresentar rapidamente para vocês uma parte da minha história, mas uma parte muito pequena. Na verdade, são algumas dessas partes. Porque ao invés de apresentar o meu currículo, de dizer as minhas formações, como é que foi essa formação acadêmica, eu acho que vocês também precisam saber algumas particularidades que são muito importantes. Quando eu vou me apresentar, seja para fazer uma fala, seja para fazer uma formação, eu gosto que essa apresentação, esse meu currículo, ele traga, na verdade, informações que são essenciais. A primeira delas vocês já sabem, que é a minha mineirice. A minha mineirice, ela tá na minha alma, ela tá nas minhas escolhas, ela tá naquilo que me faz sentir bem. Então, esse vídeo, quando eu me apresento para vocês, eu tô falando para vocês das escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha vida que me levaram à relação direta com a educação. Então, são as escolhas que a gente vai fazendo e que a gente vai se questionando e vai se perguntando e vai buscando essas respostas que, na verdade, vão nos constituindo. Eu, Edna, ainda tenho muitas escolhas para fazer, ainda bem. Fico muito feliz por isso. E acredito que cada um de vocês que está aqui me acompanhando também ainda tem muitas coisas para se perguntar. Mas voltando no tempo e voltando a uns bons anos atrás, quando eu tinha 17 anos, eu precisei fazer uma escolha que a maioria dos jovens, ou grande parte dos jovens, né, que tem essa chance de fazer essa escolha, é a opção de uma faculdade. E na época eu fiquei pensando muito sobre que faculdade eu faria. E eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E a faculdade era a noite que eu queria fazer e precisava fazer. Porque na verdade eu precisava continuar trabalhando ao longo do dia e fazer a faculdade à noite. Mas tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu não faria, que era na área de exatas. Porque eu sempre fui uma menina ou uma garota que gostava de falar muito. E tinha uma coisa muito interessante também. Qual era o componente curricular na época, a matéria, né, que a gente dizia, ou a disciplina, que eu adorava na escola? Era a redação. A hora da aula de português, que a professora pedia para fazer redação, ali era onde eu ficava mais feliz. Por que era, para mim, a disciplina que eu mais gostava? E por que era a atividade que eu mais... eu tenho certeza que naquele momento meus olhos brilhavam. Porque era a hora que eu criava, era a hora que eu inventava, era a hora que eu podia ser várias pessoas, era a hora que eu podia ir em vários lugares. Sabe aquela redação que a gente sempre fazia quando voltava das férias? Essa para mim era a melhor parte. Era a melhor parte porque eu contava sobre as minhas aventuras nas férias. E as minhas férias sempre eram na roça. Então, eu sou do sul de Minas, minha avó morava na roça e minha madrinha morava também. Então, eu sempre escolhia e sempre revezava. Uma das férias eu ficava na minha avó e a outra na minha madrinha. Por que eu gostava tanto? Porque eu andava de pé descalça. Eu voltava com o pé tão encardido que eu acho que a minha mãe levava pelo menos uns 2 meses para olhar no meu pé e falar: agora ele tá começando a ficar na cor normal. Joelho ralado, pé sujo, andava à noite, via estrelas, via o céu. Era fantástico. Para mim era outro mundo. Para mim aquilo era uma vida que eu gostava depois de relatar nas minhas redações.
mas elas iam muito além daquilo que eu vivia ali. Eu trazia as experiências. Então, quando eu fui fazer a escolha da faculdade, eu voltei muito no tempo para enxergar o que eu mais gostava na escola. O que na escola eu sentia um prazer enorme em fazer? Era escrever. Então, olha as associações que eu fui fazendo. Da minha mineirice, do lugar onde eu passava as férias, do que eu gostava de fazer na escola, do que eu mais gostava de fazer na escola, além de falar, claro, era escrever. Além de falar com os amigos, com as pessoas, de estar sempre movimentando, era escrever, era fazer as redações. Então, foi aí, foi fazendo as redações, foi depois, com 15, 16, antes de fazer essa escolha dos 17 que eu fiz da faculdade, e aí eu vou contar pra vocês qual foi a escolha que eu fiz, que eu ainda não contei pra vocês, né? Eu era a pessoa que escrevia os cartões dos amigos. Então, cartão de Natal, cartão de aniversário, sempre uma amiga ou uma pessoa vinha e me pedia: ô Edna, eu preciso escrever o cartão, mas eu não sei o que escrever. Eu falava: daqui que eu escrevo. Então, eu adorava escrever os cartões de aniversário, os cartões de Natal, adorava, sempre gostei. Então, eu trabalhava no comércio e aí veio para fazer a escolha. E eu falei: não sei exatamente o que eu vou fazer. E eu trabalhava com uma pessoa, com a dona do comércio, que eu trabalhava, ela sempre me dava para escrever os cartões dela, a Bel. E aí a Bel disse: você escreve tão bem, você que escreve todos os nossos cartões, você vai se dar bem em algo que você vai precisar escrever. E aí tinha a comunicação social com a habilitação em jornalismo. E foi essa a escolha. Então foi a escolha de ser uma jornalista que gostava de escrever, de contar histórias, as aventuras que eu vivia, de ser criativa, de buscar sempre inventar coisas e de viajar na possibilidade da escrita. Então foi por isso que a minha primeira escolha, que me trouxe de fato para a educação, eu digo que essa escolha está extremamente ligada à educação, porque era o que me dava prazer, não só na vida, mas na escola. E não é isso, meu povo, que os documentos dizem, os documentos norteadores, que aquilo que a gente faz dentro da escola precisa fazer sentido na nossa vida? Quando eu olho para mim, lá, hoje, olhando para Edna, que não tinha a menor noção disso, mas como ela conseguia fazer a relação da escrita na escola com a vida dela. Então, quando eu fiz a escolha do jornalismo, eu não tinha a menor ideia de que essa escolha estava relacionada com a educação. Foi uma escolha mesmo de algo que me movia, que me dava prazer, que eu gostava e que outras pessoas já falavam para mim que eu fazia muito bem. Então, a primeira relação da minha escolha, ou a primeira escolha relevante da minha vida que eu queria contar para vocês é essa, a escolha de ser uma jornalista. Mas depois eu acabei não continuando como uma jornalista, porque teve um dado momento que eu parei e pensei: eu não quero só informar, eu não quero só trazer a informação para as pessoas, eu quero transformar. Então, quando eu mudei esse verbo do informar para transformar, foi quando eu disse: eu quero ir para a educação. No segundo ano de faculdade, eu falei para minha mãe que eu queria parar o jornalismo e queria fazer pedagogia. E minha mãe me disse: termina o jornalismo e depois você segue o outro caminho que você queira, mas vai até o fim da sua escolha que você fez. Então eu segui aquilo que a minha mãe me aconselhou naquele momento, que foi um conselho extremamente sábio, porque até hoje eu sei que várias questões que eu aprendi na faculdade, vários olhares que eu tive na faculdade me ajudaram a ser quem eu sou. Então foi logo, muito, mas muito depois, logo assim, eu continuei, terminei a faculdade. E aí logo depois, na verdade, eu fui fazer algo, não fui para a área da educação. Eu fui fazer algo que eu queria muito nessa vida, que na verdade era o que eu mais desejava nessa vida, era ser mãe. Eu tenho 3 filhas, são as luzes da minha vida, são o que me ilumina, o que me traz todos os dias o prazer de estar viva.
Então, aí eu fui fazer aquilo que eu sabia que eu tinha vindo também para fazer. Eu tenho as 3 filhas que constituem o nome desse lugar, dessa empresa. Na verdade, Manacá é formado pelos 3 nomes, pelas iniciais dos nomes das minhas filhas: Mariana, Natália e Catarina. Quando elas eram pequenas, eu dizia, sempre disse, vocês são a árvore da minha vida. Então, Manacá é a árvore da minha vida. São as minhas filhas que é a razão de tudo que eu faço, de todos os passos que eu dou todos os dias. Então, aí foi uma escolha, mas uma escolha que já me movia, que é a escolha de ser mãe. Essa escolha, na verdade, é a principal da minha vida, com certeza. Mas depois, quando as meninas já estavam pequenas, eu queria voltar, porque eu sempre trabalhei, sempre continuei trabalhando, mas eu queria voltar a trabalhar e trabalhar nessa área da educação com um foco maior na educação, porque eu sempre fiz formações na área da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, dentro de empresas, comunidades e escolas. A educação, ela estava ao meu redor, sempre permeou a minha vida, sempre. Essa educação fora das escolas, essa educação que de alguma maneira me encontrou e eu busquei. Então, em 2018, ou mais, bem antes, na verdade, vou voltar lá atrás. Bem lá atrás, em 2008 mais ou menos, 2007, 2008, eu fui fazer uma pós, e aí sim, a pós era na área da educação, era educação e ação social, com ênfase em desenvolvimento sustentável pela PUC de Minas. Então aí, meu amigo, já entrei na educação. Falei, agora ela não tá mais nas beiradas, agora ela tá inteira em mim. Continuei fazendo as formações nessa área da educação para sustentabilidade, continuei estudando, sempre me aprofundando, sempre buscando saber mais, sempre. E em 2018, aí sim, eu caí na educação das escolas, na educação que na verdade era a educação com esse olhar integral, nessa formação integral, com desenvolvimento socioemocional, cognitivo, de forma articulada nas escolas públicas do Brasil todo, fazendo formações para o Instituto Ayrton Senna. Então eu começo em 2018 no estado do Ceará, passando por Sobral, passando por Mato Grosso do Sul, por Teresina, por Goiás, por Minas Gerais, por tantos outros territórios que eu fiquei tão feliz de poder conhecer e de fazer junto. Escolas rurais, escolas de periferia, escolas urbanas. Então conheci, vivi e faço isso até hoje com muito prazer. Quando veio a pandemia e esse movimento da formação continuou de forma online, então nesses últimos 3 anos, no final de 2019, começo de 2020, então 2020, 2021 e até agora, a gente tem feito muitas formações ainda pelo Brasil todo, circulando entre os professores, conversando com os professores de forma online. O ano passado eu tive um enorme aprendizado, que é uma experiência online de formação dos professores da Rede Estadual de São Paulo. O grupo de formadores da EFAP, da Escola de Formação de Professores de São Paulo, do estado, é um grupo fantástico. Eu aprendi muito com eles, assim como eu aprendi em Mato Grosso do Sul com os formadores, assim como eu aprendi com os professores em Teresina, assim como eu continuo aprendendo com os professores no Maranhão, com os professores no Sul, com os professores em todos os lugares que eu vou e estou. Eu tenho muito orgulho de poder fazer parte dessa rede da educação dessa maneira. E foram as escolhas que eu fui fazendo com o tempo, buscando sempre conectar essas escolhas, mas respondendo sempre uma pergunta: quem é essa Edna? O que ela quer? Se é essa educação que transforma, que é o que eu busco, o que eu tenho feito para isso? O que eu posso fazer cada vez mais? Como eu posso estar de fato com essas pessoas que fazem e ajudá-las, apoiá-las, principalmente nesse momento, principalmente no momento que a gente viveu da pandemia e até agora. Então, como é que a gente consegue aterrissar documentos tão importantes nas nossas salas de aula e dar significado para esses documentos?
eu aprendo junto, a gente faz junto. Eu queria dizer para vocês, nesse vídeo, que é um vídeo de apresentação da Edna, que o que move essa Edna até hoje, e o que eu acho que move todos os dias quando eu acordo, é saber que a gente pode fazer mais e melhor todos os dias, desde que a gente se comprometa, desde que a gente se responsabilize, desde que a gente tenha... Eu ia falar uma palavra que eu não posso falar, mas desde que a gente tenha brilho nos olhos, desde que o nosso coração pulse por aquilo que a gente faz. Então, descobre, professor, ou você, profissional que está aqui me acompanhando, ou você, estudante que está aqui me ouvindo também, o que faz seu coração pulsar todos os dias. Pode ser que não na mesma intensidade, mas por quê, ou por quem, ou pelo que ele pulsa. E aí sim, você vai buscando essas respostas todos os dias. Porque eu falo sempre para as pessoas que mais importante do que a gente buscar respostas é a gente fazer perguntas, né? Einstein já dizia isso, tantas outras pessoas já disseram isso pra gente em vários momentos diferentes da história. Mas é importante que a gente saiba que quando a gente tem boas perguntas, a gente vai chegar em boas respostas. E eu queria fechar esse vídeo, porque ele já ficou longo demais, contando para vocês algo que, na verdade, é muito meu, pessoal. Essa Edna, ela é inquieta, essa Edna, ela é inacabada. Eu acho que não é só meu, né? É de todo mundo. E eu tenho muito orgulho dessa minha produção, dessa minha construção, dessa minha incompletude, como diz Manuel de Barros, né, meus amigos de Mato Grosso do Sul. E aí tem um outro grande autor, e que não só autor, educador, que inspira todos nós, e que ele diz o seguinte, depois eu digo para vocês quem é, que eu acho que vocês vão saber com certeza. Gosto de ser homem, no meu caso, gosto de ser mulher, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida. Que o meu destino não é um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. A responsabilidade de ser quem somos é nossa. De construir quem somos todos os dias é nossa. Eu estou em processo de construção. Eu contei para vocês aqui nesse tempo todo um pouquinho de quem é a Edna, mas tem tanta história boa para contar dessa Edna que eu tenho certeza que nos nossos próximos encontros com pessoas tão bacanas que ainda vão vir aqui pelo canal, vocês vão gostar um pouco mais de conhecer também essas pessoas que eu vou apresentar. Esse trecho que eu li é de Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que fica aqui na mesa do ladinho todos os dias para a gente poder olhar e poder lembrar que esse ser está em construção. E essa Edna, que hoje apresentou um pouco da história dela para vocês, ainda tem muito para descobrir quem é ela, muito. Quanto mais a gente descobre sobre quem somos, melhores escolhas a gente faz, com certeza. Se você ficou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, lembra de se inscrever, é sempre muito importante. E foi um prazer poder contar um pouco mais sobre essa Edna para você. A gente vai se ver muito ainda por aqui, hein? Se inscreve. Beijo!